Ao vivo aqui, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para termos um bate-papo. E dessa vez vai estar comigo o pastor Rafael Blume. Pastor Rafael Blume faz parte do MIC, Ministério de Igreja em Células, e também é pastor na Catedral de Louvor Maranata em São Luís, no Maranhão. Então vou aguardar aqui o pastor Rafael Blume para que nós possamos dividir a tela. É isso, meu amigo pastor Rafael Blume, como é que você está? Tudo bom, Fábio? Como é que tá, meu irmão? Alegria estarmos juntos aqui. Eu não estou te ouvindo. Opa! Oi, Fábio. Ô, Rafael, eu suspeito que eu comprei um celular novo hoje e esse fone aqui veio nele e talvez eu vou ter que testar o fone depois. Diz a Ellen que estava ouvindo nós dois, eu que não estava te ouvindo, mas agora você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Ah, então tudo bem. Então vamos sem fone mesmo, né? Vamos. Fone pra quê? Vamos. E aí, meu amigo, como é que você está? Tá tudo bem, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, esse fim de semana, passei aqui no sítio do meu sogro, da minha sogra. Cheguei hoje à tarde. Tô de cabeça fria. Que maravilha! Então a gente vai te gastar um pouco aqui, hein, rapaz? Coisa boa. Cabeça fria vai sair daqui quente, hein? Que nada, vamos bater papo aqui. Conversa de amigo é sempre bom. Que coisa boa! E São Luís, como é que tá, rapaz? Tá bem, graças a Deus, assim, o clima é bom. Mas a gente está ainda lutando com o Covid, os números aqui não estão estáveis ainda, são altos. Eu acho que é a sexta cidade com maior número de contágios por milhão de habitantes. Mas só que a cidade já está começando a voltar ao normal, de alguma forma. Os nossos cultos, o governador já liberou, a minha igreja já tem um mês, né? E a gente já volta domingo que vem a reunir novamente, presencialmente, né? Com uma série de normas e regras, mas vamos reunir. Amém. Rapaz, que bom, né? Que bênção, né? Apesar de que, me parece, São Luís foi o único lugar no Brasil que teve lockdown, não foi? Foi, teve lockdown. A gente teve... Acho que foram 12 dias que era proibido sair de casa. Rapaz. Pesado, hein, cara? Mas olha, o meu sogro, minha sogra, minha esposa, acho que minha cunhada, muitas pessoas próximas tiveram Covid, mas graças a Deus estão restauradas, ficaram curadas. Apesar da gente ter uma igreja relativamente grande, a gente não teve nenhuma perda de nenhum irmão, graças a Deus. E da igreja, logo, amigos, familiares eu até tive, né? Mas da igreja a gente não teve. Mas está tudo bem, assim, de forma geral, nesse momento aqui está tudo estável. A minha voz, a Ellen até está colocando, a minha voz está vindo com eco. Tu já tentou? Tenta botar o fone de novo aí para ver se segura esse eco. Deixa eu mudar o fone. Deixa eu colocar um outro fone, porque esse aqui é novo. Deixa eu colocar um outro aqui. Muito bem, Eli. Organiza as coisas aqui para o teu marido. Esse fone aqui é do antigo. Matheus Fogolin aí dando um abraço aqui, o filho da pastora Rutiane. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Não me ouve? Agora eu ouvi. Ah, graças a Deus. Pois é, Matheus Fogolin, o filho da Rutiane, tá dizendo, ó, lembrando da viagem de Raposa. A gente bateu muito papo, inclusive eu e Fábio. Na última viagem que eu tive em Raposa, a gente conversou bastante, né? Bastante. Então vamos começar a nossa conversa? Vamos sim. Nós temos até aí 9 horas para a gente esclarecer aqui. Você vai dizer para a gente
tudo sobre a Igreja de Jesus e a sua missão. O que eu puder, o que eu souber aqui eu vou dizendo, o que eu não souber eu deixo aí para vocês, o pastor Marcelo, pergunta aí pro pastor Jeová, pastor Pepe, que eles desenrolam por aí. O pastor Marcelo está conosco, o pastor Antônio Pedro está conosco. Eles estão utilizando o Instagram da igreja, né? A Igreja Batista de Valéria e a PIB Raposo, mas estão conosco aqui, né? Rafael Blume, posso te chamar assim? Pode, claro. Pastor Rafael Blume. Não. Pode me chamar de Rafael. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, rapaz. Dentro do seu conceito, você poderia conceituar para a gente o que é a Igreja de Jesus? O que seria, no seu conceito, a Igreja de Jesus? Então, a Igreja de Jesus é o povo de Deus reunido novamente a partir de Jesus Cristo, né? O povo de Deus tem sua origem ali em Abraão, Moisés, aquela ideia dos das 12 tribos que reuniam o todo do povo de Deus, mas que assim como Adão, por causa do pecado, eles foram levados ao exílio do Éden, né? Adão e Eva foram exilados do Éden, assim os 12 também foram exilados. E Jesus reúne o povo de Deus conforme as promessas proféticas. E quando ele reúne novamente os 12, ele reúne o povo de Deus, agora num avivamento do Espírito derramado no coração dos homens, para um novo tempo da existência do ser humano, da terra. É um momento onde o reino de Deus ele começa a ter um avanço sobre o reinado do próprio Messias, do Senhor Jesus. Aí nós somos então esse povo de Deus na terra hoje, formado por pessoas de todas as nações, para cumprir a missão do Senhor Jesus de implantar e avançar com o reino de Deus na terra, e experimentando uma comunhão, e eu vou usar essa palavra, né, que é a palavra usada inclusive na teologia, essa comunhão mística, onde eu e você somos unidos de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Nós somos feitos um só, o que faz a gente viver uma profunda comunhão com Deus, uma profunda comunhão uns com os outros, e assim, no poder do Espírito, saindo em missão por toda a terra. Somos aqueles que estão implantando o reino de Deus na terra hoje. Maravilha! E é interessante essa ideia da comunhão dentro de uma questão. A expressão que você usou foi mística, né? Que quando nós estamos, né, em determinado lugar e nós conhecemos alguém que faz parte do corpo de Cristo, como que a linguagem ela é semelhante, né? Igual, eu te conheço há 2 anos e nós tivemos o quê? Uns 2, 3 encontros, né, fisicamente. Uhum. E nós conversamos como se nós tivéssemos assim uma amizade já de anos, né? Muito interessante essa comunhão. Abrimos o coração de maneira profunda em alguns momentos, né? E assim, em poucos contatos, realmente o Espírito Santo nos faz irmãos, né? É verdade. Essa comunhão dentro desse vínculo do amor, né, que é dado a todos nós, né, por meio do Espírito. Mas porém, sim. Pode falar. E o que eu acho muito bonito na perspectiva da igreja, que às vezes a própria igreja não entende isso, é de que quando Cristo veio para a Terra, digamos, se deu início às últimas coisas. Se deu início a um novo tempo da face da Terra. Se deu início a um momento onde o reino de Deus ele já entrou na Terra. Ele ainda vai ter sua plenitude no futuro, mas o reino de Deus já entrou e a Terra já começa por uma grande renovação. E essa grande renovação começa nos homens, que a gente não simplesmente aceitou Jesus e mudou de religião. A gente passa por uma mudança de natureza, a gente nasceu de novo,
a gente agora vive como ressurretos, de quem nasceu do Espírito, experimentando uma dimensão de vida sobrenatural no poder do Espírito, que faz a Igreja de Cristo ser uma comunidade que já experimenta, eu vou usar essa expressão, o futuro no presente, né? Vivemos entre duas eras, a era presente e a era futura. E a igreja é quem está entre as duas, já experimentando coisas do futuro, já experimentamos sinais ou gotas da ressurreição, da presença de Deus, do Espírito, da comunhão, do amor, da justiça, dos valores do reino. A gente já experimenta isso no meio de um mundo ainda que ainda vive cheio da era anterior, vou colocar assim, do mundo antigo, né? A gente já vive num mundo novo no meio de uma terra antiga. Maravilha. É um privilégio muito grande, né? Jesus ele vai sintetizar essa ideia de uma forma assim muito maravilhosa, ao meu ver, né? Quando ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna, ele já tem a vida eterna. A vida ela é eterna aqui, já, né? No presente, nós já podemos experimentar dessa eternidade. Porém, a holística que as pessoas têm, e quando eu digo as pessoas, eu estou falando aqueles que talvez olham de fora da igreja, eles vão, por vezes, ter contato com a igreja institucional. Sim. E não necessariamente com a igreja de Cristo, que há uma diferença, apesar de que nós estamos dentro de uma instituição, mas nós servimos ao reino, né? Passa para nós aí um paralelo entre a igreja institucional e a igreja de Cristo. Você poderia dimensionar isso para a gente? Sim, perfeito. Na verdade, dentro a igreja, ela tem uma a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, que é uma igreja que só Deus sabe quem de fato é, né? Eu posso ser alguém que estou aqui falando da palavra de Deus, o pastor, escritor de livros, palestrante, e posso nem ser da igreja, né? Porque quem de fato é da igreja, ele é só o Senhor, sabe, conhece essa igreja invisível do Senhor, que se manifesta no coração, na vida, na experiência pessoal de cada um com o Senhor. Mas há uma manifestação visível da igreja, que são nas igrejas locais. E dentro dessas igrejas locais, muitas pessoas se reúnem, se congregam, e ali, dentro dessa comunhão ali institucional, usando as palavras de Jesus, há trigo e há joio, né? Há aqueles que se parecem muitos, como o trigo e o joio, mas um é o que dá frutos e o outro não dá frutos. Então, no meio dessa instituição ali, alguns acabam se perdendo e não experimentando a vida de fato do que é a igreja. Porque a igreja institucional, ela acaba se limitando em repetir as tradições. Ela tem forte ênfase nas tradições, nas atividades, em manter a denominação, os programas da denominação, os programas da igreja. Ela está muito focada em levar as pessoas a terem a participação numa programação que acontece no dia de domingo. E muitas dessas pessoas acabam, então, diminuindo a sua experiência, digamos, religiosa ou de fé, que deveria ser, a ir à igreja, prédio, num local, dia de domingo, para fazer um rito. A igreja, nesse aspecto, ela vai sendo essa igreja institucional. Características fortes da igreja institucional. Ela é sentada num prédio, que muitas vezes é chamada de templo, né? Então, o templo, ele tem essa imagem sagrada, é a maior referência da igreja. Quando alguém pensa, onde está a igreja? Aí se dá logo o endereço daquele prédio. Essa herança que nós temos até que vem de Constantino, da supervalorização do prédio, e dentro desse prédio, ministros profissionais, um clero ordenado
que sobre eles a responsabilidade de ministrar nos dons do Espírito Santo para ensinar, para exortar, para consolar, para visitar, para corrigir. Então, eles eram... Essa é uma forma rígida de governo, centrada muitas vezes no controle humano, dessa gestão que muitas vezes é muito forte, muito firme. E baseada nesses programas que são os cultos. Eu não estou diminuindo a importância nem de se ter um prédio, ou de se ter tradição, ou de se ter as celebrações, cultos. Todas essas coisas são partes da vida cristã. Mas quando elas estão centradas nesses elementos, com aquela liturgia bem rígida, que acontece ali uma vez, 2 vezes na semana, focada em passar conteúdo, passar basicamente a ideia é: eu te passo o conhecimento doutrinário, onde a grande maioria, mas literalmente a grande maioria dos membros são simplesmente espectadores assistindo aquela programação que foi preparada para que ele pudesse assistir, muitas vezes focada num dia da semana, no domingo, onde é o dia que ele vai. Muitas vezes a vida dele de segunda a sábado tem pouco a ver com aquilo que ele faz dia de domingo, mas dia de domingo ele está lá para levantar a mão, para cantar as canções, para se reunir. E essa é a ideia da igreja, muitas vezes institucional. Ela é muito focada no prédio, nos programas. O membro, ele não, os dons do membro não são tão importantes, mas sim a do clero e das reuniões, especialmente a reunião de domingo, porque se a gente vai lá na reunião de terça, tem 20% da igreja, na de quinta tem 10% da igreja, o povo vai dia de domingo normalmente, né? E essa passa a ser a igreja institucional, né? Trata-se dos consumidores do culto, seria essa a ideia, né? Exatamente. É uma parte de um povo que está para consumir. É interessante essa ideia, que na prática, até o evangelismo não é evangelismo. Porque o que ocorre? A maioria das pessoas que se acostumam com o movimento dentro de uma instituição, dentro dos programas, eles fazem convite para o culto. Eles não pregam Jesus. Eu estou falando assim, não de uma forma generalizada, mas dentro dessa ideia. Uma certa feita, eu até estive conversando com alguns dos jovens, falando sobre o evangelismo. E eu disse assim: se você sai e convida alguém para vir ao culto no domingo à noite, mas essa pessoa falece ao meio-dia, como que fica? Você teve contato com ela às 10 horas da manhã, convidou para o culto à noite, mas não sequer falou de Jesus, não abriu sua boca para falar de Jesus. Como que fica essa ideia? Por quê? A ritualística, a bula, a dogmática é toda voltada, como você disse, para o prédio, para o templo, aonde nós percebemos que gira em torno da figura central ali, do líder, do pastor, né? Mas eu até, viu, Fábio? É até interessante sobre isso, porque existe agora uma versão também dessa. Antes ele convidava para ir ele não evangelizava, ele convidava para ir para o culto. E muitas vezes ele não falava de Jesus, ele falava da igreja, né? Não é isso? Minha igreja é legal, isso. A música da minha igreja é legal, o pastor tem uma palavra boa. E como se evangelizar fosse você convencer para alguém que sua igreja é bacana. Eu vejo muito isso na prática. É essa ideia de eu tenho uma percepção institucional da minha comunidade e não de missional de quem está levando o Cristo. E aí acaba tendo uma visão, às vezes, digamos assim, renovada dessa igreja institucional em célula. Quando ele começa a fazer a mesma coisa agora para a célula. Eu não vou até ele para levar Jesus. Eu vou até ele para convidar para vir para a minha célula. E a minha mensagem, às vezes, não é falando do amor de Cristo, da salvação de Cristo, e de sermos pecadores e precisarmos da graça do Senhor. Às vezes a gente quer convencer alguém a vir para a célula dizendo que a célula é legal, porque lá você pode falar, porque o ambiente é bacana, porque é na minha casa, e acaba realmente achando que está fazendo missão, mas não está, né? Na verdade, eu gosto muito de um provérbio que diz o seguinte, que tudo que Deus fez foi bom, mas os homens procuraram muitas invenções.
Jesus ele nos mandou fazer uma coisa, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, ide, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A isso nós chamamos de a grande comissão. Né? O que é fazer discípulo? Legal, então vamos falar um pouco sobre a grande comissão. E a primeira coisa interessante que eu gostei já pela pergunta é porque lá tem 3 verbos, né? Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando e tal. O verbo principal de toda a sentença é fazer discípulos. Às vezes a gente acha que é o ide, que é os demais em diante. Não, o verbo principal ali é fazer discípulo. É quem de fato, digamos assim, está no imperativo no grego. Os outros assumem a forma de imperativo por estarem em volta dele. Isso é uma questão técnica que não cabe a gente entrar aqui. Mas o centro da grande comissão é fazer discípulos. É uma ordem que Cristo está dando à sua igreja. Vão e façam discípulos. E essa ideia de fazer discípulos, antes de eu chegar até dizer diretamente o que é de maneira mais objetiva, mais prática, é porque, primeiro que eu gosto da maneira que ele se apresenta. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Normalmente, quando Jesus está falando da ideia de ser assunto aos céus, ou Paulo está falando sobre Jesus estar sentado à direita de Deus Pai, geralmente está falando de a ideia de autoridade. Significa que Jesus assumiu a autoridade de rei, de Messias, de Senhor. E esse papel real, que às vezes a gente não está acostumado, a gente está acostumado a esculhambar o presidente e não sei o quê. Não, lá estão vivendo dentro do Império Romano, onde a figura do senhor, do curios, do rei, é uma figura muito marcante. Você tem, ela chega a ser, gerar temor nas pessoas. E ali está a ideia de Jesus se apresentando como esse senhor, que é o rei, que vai falar agora aos seus súditos. Aí ele vai dar uma missão para os seus súditos, e dizendo: ide por todo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos para Cristo é uma coisa tão central que as primeiras palavras de Jesus para os discípulos já foi chamar eles para fazer discípulos. Quando eles estavam pescando, Pedro, Tiago, João, eles estavam pescando, Jesus chama eles e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele já começou dizendo qual é o propósito. Estou chamando vocês para uma missão, e a missão é fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, é a grande comissão, dizendo: ide fazer discípulos. Fazer discípulos é central, foi o que Jesus gastou a maior parte do seu tempo. Quando você analisa a maneira o que Jesus gastou o tempo dele, Jesus gastou a maior parte do tempo dele investindo em treinar os discípulos dele. Viajou com os discípulos, ensinou os discípulos, até o Sermão do Monte, que é tido como o grande sermão da humanidade, Jesus está sentado para os discípulos em cima do monte, ensinando para os discípulos sentados em cima do monte, ensinando prioritariamente os seus discípulos. Muitos dos grandes sermões, das grandes mensagens que nós pregamos nos nossos púlpitos são fruto dessas conversas com os discípulos. Jesus viajou com os discípulos, comeu com os discípulos, dormiu com os discípulos. A relação deles era muito profunda. E a leitura mais simples para entender a grande comissão no final é como se Jesus estivesse falando assim: Fábio, rapaz, sabe o que eu fiz com vocês por 3 anos e meio, mais ou menos? Agora vão e continuem. Vão e façam a mesma coisa. Eu andei com vocês, eu ensinei vocês, eu amei vocês, eu me relacionei de maneira profunda, e no meio desse relacionamento eu ensinei a vocês a como ler as escrituras, como viver a palavra, como adorar a Deus. Agora vão e façam discípulos também. Assim como eu fiz com vocês, vão e também façam. E aí ele trabalha essa ideia, porque a própria palavra do fazer discípulos é muito interessante,
Porque a primeira vez que Jesus formaliza a relação de discipulado, Marcos 3, 13 e 14, ele diz, então Jesus chamou os 12, no 14, para estar com ele e para os enviar a pregar. A primeira grande ideia do chamado dos discípulos é para dizer, olha, vocês vão andar comigo. Vocês vão andar do meu lado. Ok. Aonde eu for, vocês vão comigo. O que eu fizer, vocês vão fazer. Quando eu pregar, vocês vão pregar. Onde eu dormir, vocês vão dormir. Ele chama para uma relação estreita com eles. E aí, quando ele chega agora a ir por todo mundo e fazer discípulos, a palavra discípulos, que é de matetes, né? É a ideia de alguém que anda ao lado. É alguém que, enquanto eu caminho, você caminha. Alguém que aprende na caminhada. Alguém que é um aprendiz. Não é um aprendiz numa sala de aula. É alguém que é um aprendiz da vida. Dessa relação. E fazer discípulos, então, é alguém que, por meio de um relacionamento pessoal profundo, eu ensino a seguir Jesus. É isso que ele vai dizer lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Você aprendeu de mim, agora vamos... ensinando a obedecer. Que até que reforça a ideia do fazer discípulos relacional. Porque não é só ensinar o conteúdo. Ensinar o conteúdo é só passar numa sala de aula. E passar conteúdo, segue um roteiro, pronto, fiz discípulo. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de ensinar, sim. A ideia pedagógica está lá. Mas qual é a estratégia pedagógica? É por meio de relacionamentos profundos, afetivos, práticos, onde o conceito ele não é só transmitido, mas ele é vivido, ele é absorvido, ele é praticado. Okay. Isso é discipulado. Perfeito, cara. Perfeito. É isso aí. É na prática, né? É na prática. Aliás, a prática é uma ênfase no Evangelho de Jesus, né? A prática, na verdade, é a ênfase do Evangelho de Jesus. Não é o quanto sabemos, mas o quanto praticamos aquilo que sabemos, né? É isso que importa, sermos no discipulado exemplo. Porque as pessoas, na verdade, elas vão ter a nossa vida, pelo menos a princípio, né, como um norte de como nós servimos a Deus. A ideia é lógico que nós fazemos discípulos para Jesus, mas é lógico que isso vai passar por nós, né, no sentido de que, como expressou o apóstolo Paulo, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Paulo estava fazendo discípulos para Jesus, né, mas ele teve essa autoridade de dizer para os seus discípulos, podem me imitar. Né? Se vocês me imitarem, vocês vão estar aí procurando se aproximar daquilo que Jesus foi, né? Tendo Jesus como referência. Essa missão, ela foi dada por Jesus, também para a pandemia, não é isso? Ou em época de pandemia há uma cláusula, Petra, aí que nos exclui dessa missão, não? Não, de jeito nenhum. E como que nós fazemos, então? Como que nós estamos lidando com isso? Tá, eu vou dar um passo atrás, antes da pandemia, vou expandir melhor a ideia da missão, que aí eu consigo mais facilmente explicar para a pandemia. A missão de fazer discípulos, que se resume em fazer discípulos, mas às vezes na prática, até no nosso linguajar evangélico, a gente precisa explicar. Porque ele diz, ide, fazer discípulos, batizando, ensinando. Não é o que ele diz lá? Então eu vou expandir um pouco mais, porque primeiro a gente já falou um pouco aqui, é ide, não é vinde, né? Não é venha para o meu culto, não é venha para minha célula, não é venha para... você vai até o incrédulo, aquele que não conhece a Cristo, você vai até onde ele está para pregar o evangelho a ele. E foi o que Jesus fez. Jesus foi para a casa de Jairo, Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus foi para a casa dos fariseus. Jesus, ele sentava na mesa com pecadores, era conhecido, apelidado de forma até uma chacota de amigo de pecadores. E Jesus ia até os pecadores, com uma relação muito próxima, ao ponto de dizer, Zaqueu, vou dormir na tua casa, né? O que era escândalo, por exemplo, para um fariseu. Jamais ele faria um negócio desse, seria impureza, né? Mas Jesus, ele estava lá evangelizando, e indo até os pecadores para evangelizar. E nessa de ir aos pecadores para evangelizar, ele tem uma coisa que
precisa nos inspirar. A gente precisa, como cristão, que às vezes a gente é acostumado com aquela igreja, como a gente falou, anti-institucional, a gente frequenta lá o nosso culto, ponto, cumprir minha função. Não, a gente está em missão. E tem que, parte da minha vida religiosa, vou chamar assim no bom sentido, tem que ser de gastar tempo com incrédulos, ir até os incrédulos, ir até pecadores, para pregar a palavra de Deus para eles. E o outro aspecto, então, o que eu vou começar aqui. Primeiro passo, discipular começa desde quando a pessoa é incrédula. Quando você vai na direção, você está indo fazer discípulos, mesmo ainda quando ele não é. Você está entendendo, Fábio? Ele ainda não é um discípulo, mas eu estou indo fazer discípulo. Então, o processo do discipulado começa desde a evangelização. Nesse caso, que a gente falou de fazer discípulos, um pouquinho atrás, serve inclusive para evangelizar. Evangelizar se faz da mesma maneira que se discipula. Quer saber como evangeliza? É fazer igual que você discipula. Você anda, você convive, você ama, você compartilha a palavra de Deus por meio de relacionamentos profundos. É a mesma coisa. Num segundo momento, agora que ele ouve o evangelho, você batiza. Você pregou o evangelho, ele vem para Cristo, e aí ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizado traz duas ideias, de arrependimento e conversão, e a ideia de, a partir de agora, ele faz parte do povo de Deus. E aí traz a ideia de que fazer discípulos é envolver e trazer alguém para essa comunidade de fé, da igreja, incorporando ele agora, consolidando ele na vida da igreja, na comunhão com os irmãos. Agora ele faz parte da igreja. Ele faz parte dessa unidade do povo de Deus. Ele faz parte do corpo de Cristo. E envolver ele na igreja faz parte do discipulado. Fazendo discípulos. Como? E a ideia que a gente já falou, discipulado, você vai passar agora a andar com ele, lado a lado. Ensinando a palavra no dia a dia, gastando tempo com ele, trazendo ele para dentro da sua casa, da sua geladeira, da sua família, da sua vida. Sua vida passa a ser um exemplo, um modelo, e você passa a ser alguém que está lá para exortar, aconselhar, ensinar, literalmente, a Escritura, tanto a aprender como a viver. E dentro disso, então, vem a palavra do ensinar. Fazer discípulos passa por ensinar, onde alguém vai realmente estar sendo, nesse processo, sendo ensinado como um pai ensina um filho. E às vezes a gente tem uma ideia de ensino, às vezes muito na ideia da escola, né? Da escola. Exato, da escola professor-aluno. Enquanto que a perspectiva judaica do Antigo Testamento, a perspectiva que ainda estava vigente ali no Novo Testamento, é que a educação do judeu era uma educação basicamente de pais para filhos. Era muito, muito familiar. E como é que a gente educa filho? A gente educa filho... Dificilmente a gente abre um livro, um PowerPoint, uma apostila para educar um filho, né? Lá é na vida. A gente vai transmitindo exemplo, valores, ensinos, correções, e ele vai firmando e crescendo na fé. Agora chega na pandemia. O que a gente tem que fazer então na pandemia? A resposta é a mesma coisa. Não tem que mudar nada. A pandemia não deveria nos fazer pensar, e agora como a gente vive? Eu acho que quem não vivia a grande comissão precisa fazer. Mas quem já vivia tem que fazer o que sempre fez. Tem que continuar indo até os perdidos. Tem que continuar acompanhando pessoalmente, por meio de relacionamento, as pessoas, os discípulos, fazendo discipulado. Então tem que continuar evangelizando, tem que continuar discipulando, tem que continuar promovendo a vida de comunidade, que é muito mais do que só a gente se reunir, mas às vezes é a gente compartilhar o que tem, compartilhar a geladeira, compartilhar as finanças, ajudar quem está passando dificuldade, socorrer quem ficou doente. Somos uma comunidade, somos a família da fé, e todo mundo toma conta de todo mundo, exatamente como a gente fez nas nossas próprias famílias. E continuar ensinando, seja na celebração, seja nas reuniões de grupo pequeno, seja na escola bíblica, se a igreja tiver. E essa maneira, aí sim, a ferramenta de fazer isso
é que a gente precisa aprender. Porque quando a gente não pode... Vocês já estão fazendo presencial já aí, Fábio? Alguma coisa? Não, tá tudo... Não. Quando a gente não pode fazer presencial, não significa que no mundo que a gente vive hoje, a gente não pode congregar ou reunir. Quando eu falo congregar, é reunir. Como é que a gente pode reunir? Há muitas ferramentas. A gente pode reunir pelo WhatsApp, a gente pode reunir pelo Zoom, a gente pode reunir pelo Google Meet, a gente pode reunir, tanta maneira de reunir, a gente pode reunir pelo YouTube, com um chat para a gente conversar. Há tanta maneira de reunir. Então você pode... eu fazia célula presencial. Na pandemia a gente faz célula. Como? Pelo YouTube. Algumas estão fazendo pelo YouTube, não. Pelo Zoom. Outras estão fazendo pelo próprio WhatsApp, que reúne 8 pessoas. Às vezes a célula tem 6, 5. Reúne no WhatsApp, faz... Não sei se eu vou estar adiantando alguma resposta, mas essa pergunta, mas assim... Eu tenho que reconhecer uma coisa. É exatamente é exatamente a mesma coisa. A gente tem que ser honesto para dizer não supre todas as necessidades emocionais e relacionais e pessoais que uma reunião presencial supre. Então, é exatamente a mesma coisa? Não. Mas a gente tem que ter consciência de que é o que dá para fazer agora, então vamos fazer. Então dá para fazer a célula, dá para fazer o culto é no YouTube, o pastor Fábio vai entrar lá online, sei lá, talvez no Instagram, a Ellen vai cantar uma música, ele canta também, depois vai pregar, os irmãos vão comentar no chat, vão dar glória a Deus, vão fazer perguntas. É a mesma coisa de estarmos reunidos no prédio da igreja? Não é, eu tenho a consciência que não é. Eu mesmo, que sou um dos pastores da igreja aqui, a gente prepara o nosso culto de domingo, e eu tenho que ficar pegando no pé dos meus filhos, da minha esposa, da turma aqui, porque no meio do... Termina-se um louvor, aí porque o nosso culto acontece pela manhã, às 10 da manhã. Aí às vezes minha mulher já vai começar a bater panela, meus filhos já querem pegar o celular, e eu tenho que ficar, não, gente, vamos embora, reúne, reverência, papapá. Eu sei que não é a mesma coisa. Mas é o que dá para agora, a gente vai fazer com todo o coração, da maneira que dá. A gente não pode ser irresponsável, né? Mas que dá para fazer, dá. Assim como discipulado, dá para fazer pelo WhatsApp, e talvez, assim, é super agradável. É uma conversa como nós estamos tendo aqui, né? Ela é bem mais fácil, ela é bem mais próxima do real, por exemplo, o discipulado. Então, na pandemia, uma das questões é valorize o discipulado. Faça o discipulado ter um papel, então, fundamental na igreja. Se não tinha, que deveria ser, faça ter. Porque uma das melhores maneiras de acompanhar os irmãos no momento da pandemia é no discipulado. E eu me esqueci de falar uma coisa, e é uma oportunidade, como as redes sociais se abriram para a igreja, que oportunidade que nós temos agora, não só institucionalmente, mas todo mundo, de pregar o evangelho. Está todo mundo aberto. E isso encheu o evangelho. Eu sei que aconteceu, todo mundo está ouvindo aqui. O evangelho encheu nossos feeds de notícia. O meu Instagram tem dia de domingo a quantidade de culto online, que é para qualquer pessoa assistir. Qualquer cidade, qualquer pastor, qualquer igreja do Brasil, se eu quiser participar da igreja do Fábio, eu participo do culto, ou do Luiz Saião, ou do quem eu quiser, ou do pastor Marcelo, ou do pastor Jeová. A quantidade de vídeos pequenos rodando nos WhatsApps e do Evangelho, e as pessoas abertas para receber. Estamos vivendo um momento muito receptivo para o Evangelho, né? Amém. É verdade. Eu estava até pensando nisso outro dia. Rafael, esse roteirinho que eu te enviei, ele está no nosso serviço, tá? Se quiser mudar o rumo da prosa e para o outro lado, a gente não esquenta a cabeça, não. Aqui é desengessado mesmo. Não é institucional, né? Não. E é só para a gente ter um norte, né? Para saber onde que a gente quer chegar, mas se for para o outro lado, não tem problema, não. A conversa está muito boa, rapaz. E eu estava pensando, inclusive, nisso outro dia, porque um dos indícios do final dos tempos é que a mensagem ela teria um volume maior. Uhum. Né? E eu estava pensando exatamente nisso. Como que essa mensagem seria multiplicada? Rapaz, nós nunca multiplicamos tanto. Né? Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube desde 2012.
Aí eu tinha parado o meu canal. Aí eu falei, não vou mexer mais com isso, esquentei a cabeça e parei. Cara, eu voltei. E agora eu voltei com a quadra toda, estou produzindo toda semana, 3, 4 vídeos por semana. E estamos aí produzindo, cara, muita coisa para a glória de E Deus. live quase todo dia, né? Lives enfim, é o que você disse, nada substitui. Né? Fábio, mas olha coisas interessantes que aconteceram nesse momento. A gente só reclama, eu digo a gente, assim, de forma geral, não pode reunir, e a gente sente falta. Eu quero ser sensível, dizer assim, que bobagem. Não, eu entendo. E às vezes as próprias, assim, pessoas de fora não entendem o que é igreja. Igreja não é só... Muita gente lida, por exemplo, dos governos e tal, como se igreja fosse um lugar que a gente fosse para fazer um rito, né? Não é o rito. Às vezes, é se ver mesmo. A gente vai, dia de domingo, é o único momento que a gente algumas pessoas têm para encontrar a família toda, para a gente se abraçar. Às vezes, o cafezinho é tão importante ali quanto o todo, quanto a celebração, quanto o culto, quanto a pregação, o cafezinho, o bate-papo. Muita daquilo que nos estimula a ir para o culto de domingo é o bate-papo depois do culto, ou o bate-papo antes do culto, é encontrar a turma, é a brincadeira, é falar do Flamengo, do Vasco, do futebol, encontrar os irmãos, bater papo. É porque é muito mais do que o rito, é o encontro, né, da família. E essa é a ideia, né, de que a gente sente falta da reunião, mas há muitas oportunidades que se seguiram. Por exemplo, hoje eu estou falando contigo, tá em Minas Gerais, né? Minas Gerais, a tua cidade? Aqui ou eu estou em Poçúncula. Rio de Janeiro. É a última do Rio. Mas, por exemplo, ontem eu estava falando para a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tinha gente do Brasil todo. E eu estava participando lá do fórum da ABC2, e falando sobre educação, e tinha gente de Manaus, do Rio Grande do Sul, de tudo que é lugar do Brasil. E, assim, coisas que dificilmente, ou que seriam caríssimas para a gente reunir. Eu já falei nesse período, assim, como quem está aqui, meus filhos estão jogando videogame, minha mulher está ali olhando o celular dela, tá aqui todo mundo em volta, confortável, estou aqui tomando um refrigerantezinho aqui na minha caneca. Mas assim, eu já participei de congresso, dando palestra nesse período em Santos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, live para tudo que é lugar, para Manaus, para tanto Curitiba. Sabe, a gente tem abriu uma janela para vários lugares no interior de São Paulo, eu estou querendo lembrar, Marília, uma janela de oportunidades da gente pregar a palavra. Às vezes, e de maneira rápida, eu consigo estar em diferentes lugares do Brasil. Tem dia que eu estou falando de manhã, de tarde eu estou falando para o Pará, de noite eu estou falando para o Rio de Janeiro, e no outro dia eu estou falando para São Paulo, né? Isso está muito... Quantas as reuniões, por exemplo, eu já participei das reuniões da rede de pastores do Rio de Janeiro, de Curitiba, de São Paulo. Vocês já participaram da minha de São Luís. Assim, isso nos ensinou a nos conectar ainda mais. A pandemia tem nos ensinado, né? Tem sido também, lógico, tem sido uma tragédia, mas também, no meio dessa tragédia, tem tido muitas bênçãos também. Ok. Nós podemos tirar algumas coisas de positivo, né? Essa seria a ideia. Rapaz, o lugar mais longe que eu fui nessa pandemia foi em São Luís do Maranhão. Um camarada chamado Rafael Blum, gente boa. Ele foi o lugar mais longe que eu já fui na pandemia. Né? O lugar mais longínquo que eu viajei nessa pandemia. Mas a gente foi até para Hong Kong, não foi? A gente esteve até em Hong Kong, na China. Fizemos uma reunião com a turma de fora, fiz várias, inclusive. Tem sido uma benção. É verdade, teve aquela de Hong Kong, né? Foi mesmo. O pastor Rafael, nós estamos terminando, nós estamos aqui provavelmente aí com mais uns 7 minutinhos. E eu queria entrar, então, dentro de uma questão e nós vamos tratar de uma forma mais objetiva devido ao tempo.
nós estamos vivendo de fato um turbilhão. Nós podemos tirar algo de positivo, como você já expôs, né, dentro dessa alegria sua aí que é contagiante, né, que a gente conhece sabe que você, né, contagia o pessoal mesmo, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, de pandemia e, sobretudo, no Brasil, nós estamos vivendo um momento delicado em outras circunstâncias, né, com relação ao cenário político. Estourou, parece tudo ao mesmo tempo, e é um momento muito delicado. Como que a igreja ela pode contribuir com a sociedade neste momento? Olha, a gente pode contribuir de muitas maneiras. E você, assim, vou tentar listar de maneira objetiva, mas vamos lá. Primeiro, uma das coisas que a pandemia fez foi produzir pânico, não é verdade? E a igreja de Cristo Jesus tem uma palavra de esperança, de fé, de serenidade, no meio do desespero. Quanto que, eu não vou falar como pastor, mas assim, quanto que, inclusive os irmãos, tiveram apoiando uns aos outros nesse período de muito desespero, dando palavra de confiança, de fé para os familiares, para os próprios irmãos da igreja, orando. A nossa igreja teve momentos, aqui já tá, a coisa está ficando mais tranquila aqui, né? Acho que de forma geral, em alguns lugares estão aumentando, mas teve momentos no auge da pandemia aqui em São Luís que nossa igreja tinha reunião de oração praticamente todos os dias, de domingo a domingo. Grupos diferentes se reunindo no Zoom, no WhatsApp. Algumas das nossas células, inclusive, posso dizer pela própria célula da minha mãe, que ela lidera, ainda hoje, a célula dela se reúne todos os dias, 5h30 da tarde, para oração. Então, esse papel de levar uma palavra de fé, de esperança, de tranquilidade no mundo em desespero é fundamental. É assim, é tarefa, como é que é aquela expressão que o pessoal usa? É serviço essencial para a sociedade, né? Essa a palavra de fé em Jesus Cristo e de esperança que nós podemos dar. 2, desenvolveu por causa do isolamento social também uma síndromes de ansiedade e depressão enormes. Digamos assim, então, tem gente que é chamando isso a quarta onda, né? Dentro da questão do Covid. Tem a onda da doença, da onda econômica, e etc. E entre as ondas, a onda de depressão e ansiedade. Quantas pessoas nós não conversamos, atendemos, a igreja amou, cuidou, acompanhou, em quadros profundos de ansiedade e de depressão, mas que a gente tratou por meio da fé, da palavra de Deus, da oração, do apoio dos irmãos ligando, mandando WhatsApp. Dos problemas econômicos, quantas pessoas não puderam trabalhar, tiveram problemas financeiros, não conseguiam sustentar, e quantas igrejas, eu posso dizer que praticamente todas as igrejas acabaram fazendo trabalhos de cesta básica, de ajudar a pagar contas essenciais, ajudar pessoas que não tinham dinheiro para ir fazer um exame, ou para comprar os remédios, ou que deram apoio para, por exemplo, os pais pegaram Covid, então os filhos foram ser cuidados por algum irmão da igreja. O quanto que esse papel social da igreja de apoiar não só a comunidade local, como a comunidade de forma geral. Eu acho assim, que a igreja não só tem, como ela desenvolveu um papel fundamental nesse processo da pandemia, a exemplo do que já aconteceu no passado nas pandemias ao longo da história, quando nas pandemias na cidade, os nobres e quem tinha condição social saíam das grandes cidades, iam para suas casas de campo para fugir da pandemia, ficavam os pobres morrendo de pandemia dentro das cidades, e quem se recusava a fugir eram os cristãos, cuidando dos enfermos ao longo das grandes pandemias da humanidade. A igreja sempre teve um papel fundamental de cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, cuidar da alma, da ansiedade, da depressão,
em momentos de crise social como essa que nós estamos vivendo, né? Que maravilha, rapaz. Olha, eu queria, pastor Rafael Bruno, te agradecer, rapaz, por essa disponibilidade de estar conosco, né? Te agradecer mesmo, né? Desde o primeiro momento que mantive contato, você de primeiro já aceitou. Eu sei que certamente a sua agenda, ela vem sendo, né, preenchida com maior volume agora, devido a todas essas questões que nós estamos vivendo. Mas eu queria te agradecer. Queria agradecer a todos vocês que estão conosco, né, nessa live, que estiveram aqui, né, participando da nossa conversa, desse bate-papo. E, né, e é isso. Caiu um lenço aí, rapaz. A minha mulher já foi ver o que é ali. Mas Meu amigo maravilha. Fábio, eu agradeço o convite também. Para mim é uma alegria estar nesse bate-papo aqui com você, uma pessoa querida minha também. E, na verdade, uma região de amigos que eu tenho aí, né? Verdade. Muitos amigos, o Rosmaninho, o Marcelo, o Pepe, o Cris, que eu não comentei aqui, você, o Pastor Jeová, entre muitos outros, né? Na região aí. Para mim é sempre uma alegria estar com vocês, né? Já tive até em congresso, quando tem congresso, acho que já teve 2 congressos que vocês fizeram aí, eu disse, não, eu vou, eu falava para Marcelo, não, deixa que eu... Pessoal, vocês que estiveram conosco agora, né, eu não sei porquê, mas o Instagram, ele caiu, já tinha aparecido aqui os segundos, né, que a conexão iria encerrar, mas caiu, né? Enfim. Pois, meu amigo, eu voltei aqui só para a gente concluir, né? Despedir. Caiu aqui, eu não sei porquê. Né? Deu a 1 hora, eu acho, né? Mas, meu amigo, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Tá, Deus abençoe. Obrigado aí, tá? Fiquei muito feliz por participar. Manda um abraço para todo mundo, para a esposa e um beijão aí para todos os irmãos aí da região, da igreja. Deus abençoe vocês, viu? Tá ok. Um abraço para você, tá? Um abraço. Obrigado, Fábio. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Pessoal, assim que nós estamos terminando, né, a nossa live, nós tivemos um papo com o pastor Rafael Blume, né, e essa live vai ficar disponível no nosso YouTube e no nosso IGTV. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.